Das war ein cooles Intro. Echt? Ja. E aí, gurus? Hoje é o primeiro dia do quinto semestre agora já de Ciência da Computação aqui no campus da Universidade Técnica de Munique. E eu tô prestes a ter a minha primeira aula assim de monitoria de sistemas operacionais. Então eu tava pensando em mostrar um pouco de como é que vai ser essa semana, porque eu vi que e vocês disseram que muitos de vocês estavam querendo mesmo ver um pouco de como é que é a rotina aqui, como é que é o dia a dia, quais são os tipos de exercícios, questões que a gente faz. Eu acho que isso é bem interessante porque o sistema aqui é completamente diferente das universidades assim, no Brasil. Vou correr lá porque senão vou acabar me atrasando, né? Quero comer alguma coisinha. Primeira semana é a mais tranquilinha de todas. Então por que não aproveitar esse tempinho livre a mais pra trazer aí esse vlogzinho? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luciana, tenho um canal que é Luciana de Farias e eu curso odontologia, então eu mostro muito da minha rotina na faculdade, minha vida assim de estudos. Minha primeira pergunta pra você, Daniel, é como funciona a sua grade de horários? Bom, então, a minha grade oficial da faculdade de aulas, né, por enquanto tá assim. Então, a carga horária recomendada para cada estudante é de 900 horas por semestre, em média, que você deve alcançar. Eu peguei umas matérias de economia, né, que são eletivas a mais. O resto das matérias são todas de informática, de ciência da computação mesmo, que a gente tem que fazer em 5, 4 meses aí, o que é muita coisa. Sistemas operacionais, microeconomia, programação numérica, inteligência artificial, programação funcional, e eu mal posso esperar para poder dizer que eu tô formado nessas áreas todas. Beleza, agora eu tô a caminho da aula mesmo de sistemas operacionais. Vai ser aqui naquele prédio que eu já mostrei, que é dos engenheiros no vídeo, que eu tava com meu irmão aqui. Por volta do meio-dia sempre, a gente almoça na cafeteria da universidade mesmo, que abriu uma nova que é muito boa, é incrível, real. E a comida é em outro nível, assim, comparada à antiga, é sensacional, real. Todo esse tempo, entre aspas, livre que a gente tem aqui, na realidade, a gente passa o tempo todo só fazendo o dever de casa. Só passa o tempo todo estudando por conta própria ou programando. Isso inclui os finais de semana aqui. Uma coisa que eu levei séculos pra acostumar, porque uma coisa muito louca é que nessas pausas, mega longas que a gente faz pra almoçar, pra jantar, o que for, a gente só deixa o material todo jogado na sala de estudos. E não tem problema nenhum. A segurança aqui é bizarra. E a faculdade pública, olha isso. Meu laptop todo aí, equipamento, não sei o que, caderno. E aqui o da minha amiga deixou até o iPad dela, cara. Doideira. Secreto, assim, pessoal, na sua rotina de estudos que você
costuma fazer? Quando eu tenho uma prova com muito conteúdo, eu tenho o hábito de estudar tomando açaí com paçoca. Pô, então, Luciano, um hábito secreto que eu diria que eu tenho é que eu gosto de estudar em um silêncio, assim, absoluto. Então, quando eu tô naquela sala de computadores e tá um barulho meio assim, eu pego esses fones de ouvido aqui, que cancelam o ruído, e, né, na hora que eu coloco, assim, já não dá pra ouvir mais quase nada. Só que aí no YouTube mesmo, eu ainda abro um vídeo chamado Brown Noise, que fica assim tocando de fundo e parece meio uma cachoeira, sabe, cabine de avião, assim. E muita gente, com razão, acha isso muito bizarro, mas pessoalmente me ajuda. Só que isso aí é mais informática, ciência da computação, né? Então quando eu vou estudar línguas, inglês, alemão, por exemplo, eu curto bastante esse aplicativo que é o Tradutoru, que já no passado apoiou bastante o canal e continua assim, dando aí pra gente. E ele se consegue usar como tradutor normal, então vou botar aqui, por exemplo, Informatic, e ele já traduziu aí pro inglês Computer Science, com exemplos das palavras sendo usadas em frases, inclusive. Tem essa função de conversação também, e aí você consegue, tipo, fazer essa tradução ao vivo com outra pessoa na sua frente. Diese App ist kostenlos und die gibt's auch für Android und iOS. This app is free and it's also available for Android and iOS. Traduziu certinho e que nem tá dizendo aí, é de graça, tem para Android e iOS. Fica aí a dica do aplicativo. Esses dois blocos bem grandes de tempo aqui que vão embora correspondem ao tempo que eu passo trabalhando mesmo no departamento internacional da faculdade. E com isso eu consigo garantir, né, um pequeno salário, porque é muito caro viver em Munique. E é um trabalho bem gratificante também. Então, gurus, meu trabalho no departamento internacional da faculdade consiste em ajudar a galera internacional a se integrar aqui melhor. E eu fico pensando, né, tipo, cara, se já foi difícil pra mim, imagina como é difícil pra essa galera que é de uma cultura diferente, tipo, mesmo. E aí o meu trabalho, né, acaba sendo organizar esses eventos que mostrem e valorizem a cultura local daqui. Sim, me falo. Você fala português, é? Sim, claro. Oi, tudo bem? O que você curtiu lá no Rio? Eu fui no... não sei como se chama. Maracanã? Maracanã. Maracanã, isso. Eu fui aí. Atrás, perto desse. Também Vila Isabela, eu acho. Ah, Vila Isabel. Sim, eu fui aí. Eu morei aí. Morou lá? Sim. Eu acabei de perceber uma parada aqui, que pra ver se a instalação, né, de tudo correu bem, a gente teve que programar uma tabela que, tipo, é bem simplesinha. São só essas linhas de código aqui. Mas foi aí que eu lembrei que, na real, eu já tinha feito isso. Faz, tipo, 1 ano e meio, 2 anos, né, em outra aula, em outra matéria. Aí eu fui comparar com o código daquela época e, meu Deus, sério, olha que código triste. O que só serve, tipo, de exemplo, né, que dia após dia, assim, a gente não percebe ou nem sente que tá avançando. Mas no momento que você para, assim, pra olhar a longo prazo pra trás, que a gente percebe o quanto que tá crescendo na realidade.
foi aí que eu decidi voltar pro passado mesmo, tipo, primeiro semestre, encontrando um amigo youtuber meu aqui também, que faz vídeos da faculdade, que tá pegando umas matérias de Games Engineering, né, que programação de jogos. Tava só curioso pra ver como é que o curso tava indo pra ele também, então a gente meio que se encontrou pra bater um papo. Aber das ist Assembly, oder? Ja, also Keine Ahnung, glaube ich schon. Ehrlich gesagt, beim Assembler kann ich nur Move, Stop, Add und solche Dinge machen. You basically have to write codes in an assembler. No idea what we're doing in this class. Yeah, we have these assembler codes. So this basically adds these two. What I'm supposed to do is that you basically have this equation and then you have to transfer this into a code. You already had these. No, yeah, I had this, but I'm just surprised, like, still how early it all is. Yeah. Because yeah. it's the third week, Exactly, bro, it's crazy. and many people have never seen programming before. Exactly. E por último, a pergunta que eu acho que é a mais importante desse vídeo inteiro, que é o que a internet realmente quer saber depois aí do seu outro vídeo, é qual é a caneta que você usa. Queremos um relatório completo, a marca, a cor, se você prefere azul ou preta, a ponta, se é em gel, se é macia para escrever ou não. A internet quer saber. Ai meu Deus, o auge perguntar da caneta, né? Bem, em questão de material, ela é tipo super fluida e meio grossa, sabe? É 0,6 e ela tem essa cor bem, sabe? Pros cadernos em si, eu agora tô começando a usar esses de bolinha ao invés dos quadriculados que eu usei até então. Então, eu os últimos anos só usei caderno assim, né, para matemática ou para programação, porque caderno assim em linha normal a gente realmente não precisa aqui. Quando a gente escreve alguma coisa, né, tem que entregar algum artigo, a gente digita tudo no computador. Então, para matemática, para desenhar gráfico, para tentar entender um algoritmo ou desenvolver é importantíssimo que você consiga fazer uns desenhos ou fazer uns gráficos, uns rascunhos, combinando com uma caneta legal que, sabe, não deixe passar tinta pro outro lado da folha nem nada. Você realmente vai estar aí pronto para encarar qualquer matéria. Então passe lá no canal do Dominic, amigo meu aqui. Sim. Ele tá fazendo vlogs assim sobre como é estudar aqui também na TU, aqui em Munique. Like and subscribe. Então é isso, gente. Essas foram as perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado. Vamos comentar aqui embaixo, #caneta. Tchau. Beijo.